Temos um antídoto contra o pecado. Vacine-se já. Amém? E eu quero falar sobre isso hoje. E eu quero que você entenda que essa palavra veio primeiro para mim, para minha vida, para o meu coração. Veio para mim. Então, eu recebo novamente essa palavra, recebe você. Não pense que é para aquele que não está aqui, é para você que está aqui, é para você que está me ouvindo, para você que vai me ouvir. É a palavra de Deus que vai mudar a nossa vida. Amém? Eu quero falar primeiro sobre o pecado. E o Senhor tratou várias coisas acerca de pecado. E quando eu falo pecado, queridos, nós lembramos uma coisa. Nós lembramos que nós entendemos, e eu costumo sempre dizer, que o pecado é algo que transgride a lei de Deus. É algo que algo que fazemos, algo que cometemos, que sai fora daquilo que o Senhor quer. Transgride a lei do Senhor. Então, de um modo simples, para que você entenda, o pecado, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Então, não é somente nós fazermos aquilo que desagrada ao Pai, mas deixarmos de fazer aquilo que também agrada a Deus, é pecado. Então, é bem simples de entendermos isso. Né? Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que agrada ao Senhor, nós também transgredimos a sua lei. E quando nós fazemos o que o desagrada, nós estamos transgredindo a lei do Senhor. Né? Então, é para que a gente entenda. A Bíblia diz que o pecado, ele entrou na humanidade como? Com a queda do homem, não foi? Ele entrou na humanidade. Então, eu entendo que ali, no momento do homem, da mulher, de Adão e Eva, quando eles caíram e pecaram, eu entendo que o pecado, ele não se originou de Deus. Ele veio do homem que desagradou e transgrediu uma lei de Deus. Transgrediu a lei do Senhor. Aí surgiu o pecado. Adão e Eva, eles foram criados como? Com o coração cheio de problema? Eles foram criados com muita malícia? Não. Eles foram criados inocentes. Eles foram criados inocentes. Mas eles foram criados com a capacidade de fazer escolhas. E a mesma capacidade de fazer escolhas eu tenho e você também tem. Hoje, continuamos tendo essa capacidade de fazer escolhas. E eles resolveram pecar contra o Senhor. Eles resolveram transgredir uma lei de Deus. Eles desobedeceram ao Senhor. E com isso, eles caíram da sua inocência. Eles saíram do estado de inocência e com isso perderam a sua liberdade. E da mesma forma, a partir daí, ele contaminou toda a humanidade. Amém? Com o pecado de Adão e Eva, eles perderam a liberdade. Contaminaram a natureza humana. E por conta desse pecado, e por conta disso, todo homem, né, a natureza humana, ela já é uma natureza corrupta. Não é verdade? Já nasce numa natureza corrupta. O mundo, os prazeres da carne, o diabo, ele nos oferece, gente, um montão de coisa. Um montão de coisas são oferecidas a mim, a você, às crianças, aos jovens, ao homem casado, à mulher casada. Está aí, ó, sendo oferecidos tantas coisas para nós. Então, é o mundo, o diabo, a nossa própria carne. Então, chegam aí. Quando, queridos, nós precisamos entender que quando nós recebemos algo que o mundo nos oferece, ou que o diabo nos oferece, e entendemos que aquilo está fora da vontade de Deus, e quando nós caímos, queridos, nós só perdemos. Quando nós fazemos alguma coisa, que desagrada a Deus, quando nós transgredimos a lei do Senhor, a gente só perde. Tem algum ganho em transgredir a lei do Senhor?
tem algum ganho em fazer o que desagrada a Deus? Nem para nós mesmos, quando fazemos os desejos da nossa carne, parece que é tão bom, não é não, você não ganha nada, você só perde. Só perde. Às vezes a gente fala, quando fazemos a vontade do diabo, a gente perde, porque é o diabo. E quando você faz a sua própria vontade, que está desalinhada à vontade de Deus, você só perde, perde, perde e perde. Em todas as áreas da sua vida, você só perde, a gente só tem a perder. A gente perde a nossa liberdade, a gente perde coisas dentro da nossa família, muitas vezes perde casamento, muitas vezes perde filhos, perde ministério, perde a paz, você só perde. Não existe um ganho, algo louvável, algo agradável a ninguém, nem a você, muito menos a Deus, quando nós pecamos, quando nós transgredimos a vontade de Deus. Então, eu quero te dizer uma coisa, lá em João, capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Se quem te libertar? Que filho? Jesus, o Filho de Deus. Então, Jesus, se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta? Quem nos liberta, igreja? Jesus, esse nome é maravilhoso, fala em alto e bom som. Jesus nos liberta. E quando Ele nos liberta, nós somos livres. É essa liberdade que eu e você precisamos ter. A liberdade de Cristo Jesus na nossa vida. E conhecereis a verdade. E é a verdade que vos libertará. Estou falando, será que com alguém novo que não entende? Eu acho que eu estou falando com a igreja do Senhor aqui. Com a igreja que conhece o Filho. Com a igreja que conhece a verdade. Entende? Então, se Ele nos libertar, nós somos livres. Mas livres em Cristo. Eu li uma frase eu não sei falar direito, é W. Hendrickson, alguma coisa assim. Ele explica, eu li uma frase dele, que é necessário que haja uma entrega completa a Cristo, reconhecendo como seu libertador pessoal do domínio de Satanás e do pecado. Então é necessário, de verdade, eu concordo com essa frase, que Jesus, o nosso libertador, é Ele, o nosso libertador pessoal, meu, seu. Jesus é o seu libertador pessoal. E Ele te liberta do domínio do pecado. Ele te liberta do domínio de Satanás, dos demônios. Ele nos liberta. Ele nos ajuda a sermos libertos também dos desejos da nossa carne. Nós entendemos isso e Ele nos ajuda. Porque Ele é o nosso libertador. Jesus. Então, Ele nos liberta, queridos. Então, eu entendo que a liberdade em Cristo é a libertação do pecado, é a libertação da lei, de Satanás e da própria morte. Jesus, eu entendo. E eu creio que a igreja do Senhor entende isso. Que Cristo é a nossa libertação. Romanos 6, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: portanto, não permitas que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Se você entende que Cristo é o teu libertador, se você tem esse Cristo que te liberta de tudo que desagrada a Deus, do pecado, se você tem esse Jesus, então, queridos, não permitas que o pecado te domine. Não permitas. Como pode que Satanás te domine? Que o pecado te domine se você tem o grande libertador contigo? Jesus é contigo. Ele é o nosso libertador. Romanos 8, versículo 2, diz assim:
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, quando eu falo pecado, olha, entenda como eu disse lá no começo, é tudo que não agrada a Deus, é tudo que transgride a lei. Isso é pecado. Entende? Então, é tudo, absolutamente tudo. E eu louvo a Deus quando eu peco, quando eu erro. E eu sinto o peso, eu sinto a dor, eu sinto a tristeza. Sabe por quê? Porque eu tenho algo dentro de mim que é o Espírito Santo. E eu louvo a Deus, se você peca e você sente dor e sente tristeza e sente nojo do pecado, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, e é isso que tem que acontecer conosco, é isso que tem que acontecer com a igreja que entende que tem o Filho de Deus como seu grande libertador. Entende? Nós precisamos sentir tristeza, rejeitar o pecado, abandonar o pecado, lutar contra isso, contra essas coisas, porque o Senhor já nos deu vitória. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele veio, carregou, Ele levou sobre si. E hoje, eu e você temos condições de termos vitória sobre o pecado. Entende? Nós temos condições disso. Então, o Senhor nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu quero te dizer uma coisa. O pecado, ele, quando fala em morte, o pecado, ele resultou e ainda resulta em morte. Resulta em morte física e também em morte espiritual. Não é só a morte espiritual, a morte física também o pecado traz. Entende? Ele traz o quê? O pecado traz alegria? Não, se trouxer alegria, é misericórdia. O pecado traz dor, o pecado traz tristeza. Entende? É isso que o pecado traz. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Mas ele continua o versículo dizendo que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E agora, o que eu quero? O que você quer, igreja? Viver com Cristo uma vida eterna? É isso que você quer? Viver com o Senhor? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós temos um Senhor na nossa vida, Ele é Senhor, nós estamos servindo a este Senhor, nós sempre recebemos algo dEle. Nós sempre recebemos algo desse nosso Senhor, porque nós servimos a um Senhor. Certo? Agora, quando o Senhor da nossa vida está sendo o pecado, o que você recebe como salário do seu Senhor? Nós acabamos de ler. Você recebe morte. Mas quando o Senhor da sua vida é Deus, você também recebe um salário. Porque diz que o salário do pecado é a morte. Quando o pecado é o nosso Senhor, Ele domina a nossa vida. Quando Ele é o teu Senhor, você não saiu do domínio do pecado, você tem um salário merecido, que é a morte. Mas quando o Senhor da sua vida é um Deus que te liberta, que te ajuda, que é contigo, que te salvou, você tem um salário imerecido, que é a vida eterna. Pensa bem comigo. Um dos versículos que as crianças decoram, que eu acho que assim que eu entrei na igreja, eu aprendi, foi esse versículo de Romanos 6. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para pensar um pouquinho. Nós, queridos, somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, mas não podemos viver no pecado. Ele não pode ser o Senhor da nossa vida.
Porque senão eu vou receber um salário que eu mereço, eu vou morrer espiritualmente, eu vou morrer até fisicamente. Entende? Mas eu continuo sendo pecadora, mas o pecado não me domina, tem o Espírito Santo, é diferente. Aí eu recebo do Senhor algo que eu não mereço. Porque diz que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Amém? Então, pensa um pouquinho. Qual dos senhores você tem servido? Que senhor você está servindo? Porque, queridos, não podemos servir a dois senhores. Entenda isso, nós já ouvimos muitas vezes o Senhor ministrar ao nosso coração. Não podemos servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao pecado. Não tem como servir a dois senhores. Você só pode ter um Senhor. E desse Senhor você recebe o que você merece ou o que você não merece. Está me entendendo, igreja? Glória a Deus. Amém. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele nos disciplina. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque Ele nos disciplina. Sabe? Ele não nos deixa sem direção em nenhum momento. E é isso que eu quero, que Ele direcione a minha vida e a igreja do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 1, e uma partezinha do 2 também nós vamos ler. Diz assim, olha. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Como? Sem desanimar, a corrida marcada para nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Presta atenção nessa palavra. Ele fala assim, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. O que está atrapalhando a tua vida? O que está acontecendo na sua vida? Com você? Que às vezes é só com você, que às vezes envolve família, que às vezes envolve ministério, envolve outras pessoas, envolve até pessoas que estão lá de fora que não conhecem a Jesus. Mas o que está acontecendo com você que está te atrapalhando, que está te embaraçando? Deixa de lado essas coisas. Queridos, às vezes nós somos orgulhosos. Às vezes nós somos assim, não, porque não vou, imagina. As coisas que Deus pede, muitas vezes, eu preciso ser humilde, não posso ser orgulhosa. Então, eu preciso deixar de lado tudo que me atrapalha, e o pecado me atrapalha. E diz que o pecado que se agarra firmemente, ou seja, que está tão perto, que te rodeia tão de perto, em outra versão. O pecado que está tão perto de você, deixa de lado. Você pensa que o pecado está longe? Não, está não. Quando Adão e Eva pecaram, foram tentados lá pela serpente. A serpente estava dentro do jardim ou estava fora? Estava dentro, estava perto. Eu estava lendo sobre a tentação de Jesus, quando o Senhor é levado depois de um jejum ao deserto, e Satanás o tenta, o diabo o tenta. E ele diz para Jesus, mande que estas pedras se transformem em pão. Estas pedras, as pedras estavam aonde? Perto ou longe? Perto. Não foram aquelas pedras, foram estas pedras. Ele estava perto. Quando Davi olha para Betseba, a palavra de Deus diz que ele estava a um olhar de distância. Então, queridos, o pecado que tão de perto te rodeia, deixa de lado. O pecado que agarra firmemente em nós,
deixa de lado, abandona, não deixa fazer parte da sua vida. Mas a palavra de Deus diz, continue a correr sem desanimar, a corrida que está proposta para nós, olhando para Jesus. Amém? Ó, tá bom. Olhando para Cristo. Então é deixar de lado, tá? Deixar de lado. Deixemos de lado o peso do pecado. Porque pecado traz peso. Louvado seja Deus que traz peso. Porque senão não daríamos, não tomaríamos posição que Deus quer de nós se não trouxesse peso. Sabe? Mas deixemos de lado o peso do pecado. Quando a gente lê lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, que diz, lembra-te de onde caíste? E aí ele fala o quê? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. É isso que diz lá em Apocalipse 2:5. Entende? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Eu vou te dizer uma coisa. Nós podemos parar e pensar e analisar a nossa vida, o que nós lemos na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, pelo menos uma vez por mês, examine-se, pois, o homem, a mulher, o jovem, homem, ser humano, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, queridos, lembra-te de onde caístes. Você pode fazer esse exame e você vai lembrar. Você vai lembrar como começou, como você caiu. E eu vou te dizer uma coisa, se você lembrar de como você caiu, você sabe como você caiu, você também vai saber como sair disso. Você também vai saber sair do pecado, porque você sabe como você entrou, então você sabe como sair. Saia, abandone, deixa de lado o que está te atrapalhando. Saia do pecado, arrependa-te, entende? Quem não tem pecado, amados? Todos nós, entende? Todos nós pecamos. Tem uma passagem de João capítulo 8, em que eles pegam uma mulher em adultério e levam até Jesus, né? E pela lei, ela deveria ser apedrejada. E quando eles indagam a Jesus, olha, ela foi pega em adultério. E Jesus vira para eles e fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Queridos, todos nós pecamos. Nós somos pecadores, não somos perfeitos, quem dera, né? Fôssemos para agradar mais ao nosso Deus, mas não somos perfeitos. Mas nós seremos um dia, porque nós estaremos com o Senhor onde não haverá pecado. Onde não há pecado, então nós um dia seremos também sem pecado. Porque estaremos na presença do Senhor. Mas quando Jesus disse para aquelas pessoas, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, queridos, não temos que apontar, não temos que condenar. Alguém atirou alguma pedra naquela mulher? Só existia uma pessoa que poderia tirar pedra ali naquela mulher, que era Jesus, que não tinha pecado. E ele não atirou a pedra. O que ele disse para aquela mulher? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não foi lançado pedra sobre ela, mas foi lançada uma palavra de vida para ela. Vai e não peques mais. Ela entendeu o erro dela. Ela entendeu o pecado dela. E o Senhor diz, vai e não peques mais. E é o que o Senhor fala conosco hoje. É o que o Senhor fala com cada um de nós. Olha, abandona. Larga, muda. Uma só palavra que o Senhor mandar vai mudar a minha vida. É a palavra que Ele está te mandando para mudar a tua vida. Para mudar essa situação que você está pensando neste momento. Para mudar aquilo que você está vivendo hoje. É a palavra que o Senhor está lançando. Entende? Então, o único que poderia tirar a pedra era Jesus e Ele não atirou. Mas diz, não peques mais. E Ele fala para nós hoje. Hoje, esse é o momento. Você quer realmente, você me tem como grande libertador na tua vida, você entende que você pode sair deste erro, você pode sair deste pecado, você tem condições de sair, e se você quer, você vai sair, então vai e não peques mais, saia deste lugar e não cometa a mesma coisa que você cometeu,
ou que está cometendo. Ou então, se você for tentado nesse pecado que está rodeando você tão de perto, agarre-se em Jesus e corra sem desanimar. Fuja do pecado, fuja dele. Entende? Mas corre olhando para Jesus. Não é olhando para mim, não é olhando para o irmão, não é olhando para o teu marido, não é olhando para aquele que parece ser uma bênção, é olhando para Cristo, que é a maior bênção na nossa vida, que é o maior exemplo que nós temos, que é tudo que nós precisamos, que é tudo que a igreja do Senhor precisa, olhando para Jesus. Para Jesus. É Ele que nós temos que ver. Ele é o autor da nossa vida. Amém? Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós pecamos. E diz que destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem peca e ele permanece no pecado, ele fica privado da glória de Deus. Privado. Quando você trabalha numa empresa, né, tem lá o seu crachazinho, trabalho na empresa, e você faz algo errado, você não está indo bem naquilo que você faz, e você, de alguma forma, não está agradando ao seu senhor, ao seu chefe, no meu tempo era chefe, não sei como que fala agora, gestor, ou que seja, você não está agradando, eles te mandam embora. E aí você perde aquele seu crachazinho de entrada, aquele seu cartãozinho, sei lá o quê, e você não tem mais acesso àquela empresa. Você não tem mais acesso àquele lugar, porque você não faz mais parte daquilo. Você foi privado daquilo, não faz mais, foi destituído. Então diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado tira você da presença de Deus. O pecado te afasta do Senhor. O pecado tira, te priva, te destitui da glória do Senhor. E eu não consigo entender, queridos, quando eu não conheço a vida de ninguém, não conheço a sua vida, mas eu não consigo me colocar no altar quando eu entendo que a minha vida está em pecado. Quando eu estou em pecado. Porque como eu posso, como vai vir a presença de Deus, como a glória do Senhor virá se a minha vida está em pecado? Se eu estou e permaneço no pecado. Não quero dizer se eu peco, porque eu peco, eu erro. Mas nós precisamos ser ligeiros com aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós somos tão rápidos para fazer tantas coisas e tão demorados para reconhecer os nossos erros. Né? Vai rolando, vai rolando, vai rolando. Ei, aquilo que eu tenho dentro de mim, você também tem, que é o Espírito Santo. E ele demora? Demora muito para falar? Por que ele está demorando para falar com você? Por que ele está demorando? Não, ele não demora. Às vezes eu não estou querendo ouvir, eu não estou entendendo, eu não estou dando lugar para ele falar, para ele fazer, para ele me ajudar, para ele me direcionar. Então, é comigo, eu que tenho que tomar uma posição diferente. Ser desobediente e resistir à vontade de Deus rompe a nossa relação com o Senhor. Rompe. Isaías 59, versículo 2. Esse eu não anotei no meu caderno, deixa eu ler aqui. Isaías 59, 2. Diz assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O meu pecado me separa do meu Deus. Ele faz separação entre eu e o Senhor. E o meu pecado, ele não permite que eu veja a face, e nem que o Senhor olhe para mim, porque eu estou em pecado. E a palavra de Deus diz que Ele não ouve a nossa oração. Se eu estou em pecado, se eu permaneço no pecado, Ele não te ouvirá. Ah, então nem vou orar mais.
Não, pelo contrário, abandone o pecado. Se não orar mais, querido, você morre mesmo. Se você não falar mais com Deus, você vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que é melhor para nós? O que é melhor para a igreja do Senhor? Vamos falar no geral agora, tá? O que é melhor para a igreja de Deus? O que é melhor para nós como filhos de Deus? É melhor permanecer no pecado e ficar separado de Deus? É melhor permanecer no pecado e se desviar do caminho que te leva para o céu? Porque quando eu estou no pecado, eu estou me desviando do caminho que me leva para o céu. Como que eu estou vivendo no pecado e estou caminhando para o céu? Não vou entrar. Não entra com essa bagagem. No céu não entra. A porta é estreita, é difícil de entrar, mas nós entramos. Mas com pecado não. Então é melhor permanecer no pecado e ter as nossas orações não ouvidas? Misericórdia, papai. Eu já vivi tempos em que eu orava e por causa de determinadas coisas eu falava: Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Tem misericórdia. Parecia que minha oração não ia. E o Espírito foi tratando, foi mostrando, foi revelando. É assim que o Senhor faz. É assim que Deus faz. Mas entenda uma coisa. Nós precisamos que o Senhor nos ouça. Nós precisamos falar com Deus. Eu preciso caminhar neste caminho que me leva para o céu. De que vale se eu estou sentado aqui, ouvindo o Senhor e não me desvio do pecado? E não me desvio de caminhos errados? E não abandono o pecado? Então eu não estou caminhando para o céu. E o intuito de estarmos aqui, de sermos direcionados, do Senhor falar conosco, é nos levar para o céu, para junto dEle. É onde eu quero estar, é onde a igreja do Senhor com certeza quer estar. Amém? Caminhando para o céu. Esse versículo de Isaías 59, o anterior, o versículo 1, ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. É tão bom ouvir esse versículo, não é? Fala sério. É uma delícia quando nós falamos e declaramos: Senhor, como é bom saber que a sua mão não está encolhida, e não está mesmo, para que não possa me ajudar, me salvar, me guiar. Como é maravilhoso, Senhor, entender que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas logo em seguida ele diz que o pecado faz divisão entre eu e Deus. E que o meu pecado encobre o seu rosto de vós para que ele não ouça. Então, queridos, existe também aqui uma sequência disso. O Senhor estende a sua mão para nós, pecadores, imerecidos da graça. Sem mérito nenhum da graça de Deus, Ele estende, Ele ouve a nossa oração. Mas Ele alerta: não deixa o pecado te dominar. Eu te dou vitória, o Senhor já nos deu a vitória na cruz. Amém? Então nós temos o nosso grande exemplo. Tá? O seu grande exemplo e maior exemplo não sou eu. Não é o pastor Silvio, nenhum dos pastores, e nenhum grande teólogo. Nós recebemos muita coisa boa de todas essas pessoas, mas o nosso grande exemplo é Jesus. Ele é o nosso grande exemplo, tá? Hebreus 12 nos diz que ele suportou a cruz, desprezando a desonra, e resistiu até o sangue. Se você ler em Hebreus 12. Então, o Senhor resistiu até o sangue. Algum de vocês, eu não, resistiu para agradar a Deus até o sangue? Você já lutou contra o pecado até o sangue? Eu acho que não, né? Eu acho que não, eu não. Eu lutei muito e luto até hoje. E continuo lutando, mas não como Jesus. Né? Ele suportou todas as coisas. Deus nos trata como filhos. Por isso Ele nos corrige. Porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Mas Ele nos corrige e também nos castiga, viu? Porque não somos bastardos, somos... Diga, eu sou filho. Eu sou filho. Amém? Então não somos bastardos, nós temos um Pai que nos ama, que nos corrige e que também nos castiga. Tá? E nós temos que receber isso. Tudo isso que Ele faz, a correção, a disciplina,
E até mesmo o castigo é a prova do seu amor. É a prova do zelo, do cuidado que Ele tem conosco, né? É a prova do amor de Deus. Miqueias 7, versículo 18 e 19, diz assim. Nos que eu escrevi, eu peguei várias versões, então nunca tem uma só. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Eu gosto muito dessa passagem, dessas palavras. E é algo que nós precisamos e devemos refletir nisso. Existe alguém semelhante ao nosso Deus? Existe alguém semelhante a esse Deus? Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Só Ele pode resolver o nosso grande problema, que é o pecado. Às vezes você fala, nossa, mas eu estou passando um problemão na minha vida. Mas o maior problema da nossa vida é o pecado. E só Ele, esse Deus que não há outro semelhante a Ele. Não há outro Deus, como diz aqui em Miqueias, não há outro Deus como tu, que perdoas os pecados. Não há outro Deus que pode resolver o nosso problema, que é o pecado. O salmista diz lá no Salmo 32, versículo 13 e 4, ele diz assim: quando eu mantive o silêncio. Ou seja, queridos, o que é quando eu mantive o silêncio? É quando eu não confessei o meu pecado. Manter-se em silêncio é não confessar o pecado. E ele diz, quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite a tua mão pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Todas essas coisas, queridos, são manifestações físicas de uma pessoa sofrendo. E é isso que o pecado traz. A mão pesada de Deus sobre o salmista aqui, ele falando, representa a ira, representa o castigo. E você acha que é diferente? Ah, não é não. Não, não é não. Não é não. Que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É o que diz a palavra. É melhor permanecer pecando para que a graça venha, venha, venha? Não! De modo algum, de modo nenhum, permaneceremos no pecado. A graça é algo que eu não mereço. O pecado traz salário merecido. Entende isso? A graça não vem sobre mim, não vem sobre a igreja do Senhor em pecado. Tá? Entende dessa forma. E que a mão pesada do Senhor não esteja sobre nós. Que a ira do Senhor não esteja sobre a sua igreja. Nem o castigo divino. Sabe? Porque não resistimos a isso. Então, dentro do tema que eu estava falando, eu quero falar sobre o antídoto, né? Contra o pecado. Para que nós possamos sentir realmente livre do peso que o pecado traz, livre da sujeira, porque o pecado é sujo, né? E livre também das consequências. Daí para frente, porque se pecamos, temos consequências. Mas para que você não continue no pecado, para que você seja livre de outras consequências, existe um antídoto. Existe algo que você precisa, que nós precisamos, entende? Para continuar nele. Se você não leu, eu li vindo para cá. Louvado seja Deus que algumas coisas falam de forma tão preciosa. Rafinha, né? Se você brinca no penhasco do pecado, não diga que cair foi um acidente. Eu li isso agora, vindo para cá. O pecado não é somente um ato ou algo que você simplesmente faz, mas o pecado começa
em seu coração caído, sujo e depravado. O desejo de pecar começa antes mesmo de você tomar alguma atitude, que é o que diz lá em Mateus, né? Que se você olhar, só olhar para uma mulher e desejá-la, você já está pecando, você nem precisa consumar. Mas o que eu quero frisar no teu coração, não brinque no penhasco do pecado. Porque é um penhasco, entende? Não brinque, não brinque, não faça de conta que isso não é nada. Não faça de conta que o pecado, ele vem, acontece, e você pode continuar. Não. Diga não ao pecado. Resista ao pecado. Nós precisamos disso. Salmo 32, o versículo 1 e 2 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Não é? Nós somos felizes quando estamos assim. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que nós precisamos ser humildes, precisamos admitir o nosso erro diante de Deus e também diante das pessoas que nós ofendemos, dependendo daquilo que nós cometemos. Nosso horário já está indo, né? Mas, eu preciso falar essas coisas. Nós precisamos ser humildes, admitir o nosso erro diante de Deus e também diante das pessoas, se o nosso pecado ofendeu alguém, precisamos entender. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. E o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia! É muito simples, é confessar e abandonar, é arrepender. É muito simples. E se você quer alcançar a misericórdia de Deus, precisa dessas coisas. Confessar e renunciar os pecados. Isso é sinal de arrependimento. Quando eu confesso, quando eu abandono, quando eu renuncio, é um sinal de arrependimento, que é o que tem que haver no nosso coração. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Conhecemos muito bem essa palavra. Mas assim, fazendo um adendo dentro disso, as tentações, elas sempre virão sobre a nossa vida, queridos. Elas sempre farão partes de nós, porque somos tentados em todo o tempo. Elas são inevitáveis, as tentações. Mas quando nós somos tentados, nós não estamos em pecado. Não é porque você está sendo tentado que você está em pecado. Porque nós somos tentados. Mas o pecado vem quando nós caímos na tentação. Você é tentado em todo o tempo, eu e você, nós somos tentados a pecar, a cair no erro. Mas o pecado vem quando nós caímos. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se alguém caiu, o que está de pé, ajuda a levantar. Não é atirar pedra, é pegar pela mão e falar: vamos junto, estamos aí. Eu te ajudo. É o que o Senhor fala conosco: eu te ajudo, eu te sustento, eu caminho contigo, eu vou à tua frente. Amém? Mas é quando nós entendemos, queridos, que se nós somos tentados e caímos, vamos levantar. Se o irmão caiu, vamos levantar. Ninguém está aqui para tirar pedras. Sabe? Porque todos nós estamos sujeitos. Mas você que agora caiu e está se levantando, fica atento. Fica esperto. Ou se você já caiu e se levantou, fica esperto para não cair de novo. Entende? Porque nós podemos vencer essas coisas. Mateus 6,3. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso daqui é uma parte da oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra, Senhor. Livra-nos, ó Deus. E Ele faz isso, né? Essa tem que ser a nossa oração. Entenda que Satanás utiliza circunstâncias, pessoas, ocasiões e as nossas próprias fraquezas, tá? E nos influencia, mesmo que não verbalmente, a nos afastar e pecar, a nos afastar de Deus e pecar. Então o diabo vai tentando, vai cercando, né? Com ocasiões, com circunstâncias, com palavras. Palavras. O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Que conselhos você tem pedido? Os seus ouvidos têm sido o quê? O que você está deixando entrar lá no teu coração? Cuidado. Cuidado, tá? Porque o diabo vai mandando.
E é assim. E às vezes nem são com palavras, às vezes nem verbalmente, né? São com ocasiões e circunstâncias. Mas todas essas tentações, todas essas coisas é para nos afastar de Deus. Não pense você que é para algo bom. Não pense você que é para algo que vai levantar. Pode levantar o seu ego, mas não é isso que a gente quer que levante. Eu quero que levante minha alma, meu espírito na presença do Senhor. Entende? Não é o meu ego. Então nós precisamos entender isso. Quando você for tentado, seja por influência de Satanás ou pela sua própria carne, eu vou te dar 4 coisinhas aqui. Primeiro, ore a Deus. Ore a Deus. Peça auxílio, peça ajuda. SOS, Jesus. Na hora. Não deixa para depois. Peça ajuda. Segunda coisa, não alimente desejo pecaminoso que vier à sua mente. Pode até passar, mas não deixa fazer ninho, não alimenta. Entende? Não alimenta isso. Afaste-se da tentação o mais rápido possível. Você está vendo que você está ali, ó, e está sendo tentado, você está no meio. Afasta, fora. Não permaneça, afasta. E outra, permita, quarta coisa, permita que o Espírito Santo te guie no sentido oposto da tentação. Espírito Santo me guia, me guia, me guia. Ele vai te levar para um sentido oposto, pode ter certeza. Se você vai estar ali e sente que não, você está ali no meio e você sente que você está sendo tentado e vai cair, cai fora. Cai fora, foge, o Senhor vai te guiar. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir a quem? E o que vai acontecer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro sujeitai-vos a Deus. Amém? Outra coisa, quando eu disse, né? Primeiro, ser humilde. Segundo, pedir perdão. Eu acho que é a coisa mais difícil, né? Mas é um ato de grandeza. Pedir perdão é um ato de grandeza. É um ato que repara, gente, as brechas. Viu? Quando nós não perdoamos, quando nós não pedimos perdão, você deixa um monte de brecha na tua vida. E quando nós fazemos isso, você repara essas brechas. É algo muito importante. Quando há perdão, muitas coisas são restauradas. Isso a gente tem vivido, né? A gente tem provado essas coisas. Que você possa provar isso. Que quando há perdão verdadeiro, quando você pede perdão de verdade, quando aquela pessoa te perdoou, quando você perdoa aquela outra pessoa, tanta coisa é restaurada, tanta coisa é mudada. Muda a tua vida, muda a tua família, muda a tua casa, muda o teu casamento, muda a tua posição. Muda tudo. Tudo. Porque o diabo, sabe o que ele mais gosta de olhar para você? É rodear e cercar a tua vida e ver aquele monte de brechas onde ele pode entrar. Peraí. Eu entro por aqui, eu faço aquilo. Você não está nem percebendo. Abre os seus olhos, abre a sua mente, abre o teu coração. Entenda isso. Entenda que você precisa vigiar a sua vida. Você precisa pegar isso que o Senhor está falando e colocar em prática. Não adianta, queridos, o Senhor lançar tudo isso no nosso meio hoje, nessa manhã, e nada, você não tomar nenhuma posição. Não adianta. Mas se você tomar a posição que o Senhor está te dando hoje mesmo a sua vida muda. Hoje mesmo a sua vida vai ser transformada. É hoje, é agora. Lucas 17:3. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Opa! É tão fácil repreender, não é não? É tão fácil dar a repreensão. O Senhor, a palavra de Deus diz, pode repreender, mas se ele se arrepender, perdoa. Perdoa-lhe. Terceira coisa, abre o seu coração diante de Deus com um verdadeiro arrependimento e receba o perdão. Queridos, às vezes a gente vive momentos que você se arrepende, que você abriu o coração para Deus, mas você não consegue receber o perdão de Deus. Parece que você mesmo não se perdoa. Você não consegue entender que Deus te perdoa. Quando há arrependimento verdadeiro, Ele te perdoa. O salmista diz em Salmo 51, Salmo 51, Juninho. Ele estava lendo aqui, falando algumas partes, né? Mas o salmista diz,
Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração reto. Cria em mim um coração limpo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Renova um espírito estável dentro de mim. Cria, ó Deus, esse coração. Nós cantamos, nós declaramos através do louvor. É gostoso, mas você está entendendo? A sua oração é uma oração, Senhor, é um pedido. Deus cria, me lava, eu ficarei branco se o Senhor me lavar, que transforma tudo que foi quebrado, restaura, cria coisas novas, e é isso. Deus é esperto, Ele faz isso com tanta facilidade, com tanta rapidez, com tanta facilidade. E Ele tem desejo no coração dEle de fazer isso na nossa vida. Ele deseja. Então essas coisas, queridos, são importantes para nos livrar do peso do pecado que Ele traz sobre nós. O antídoto contra o pecado. Eu vou te dizer uma coisa. O antídoto contra o pecado não vem da terra. Vem do céu. Não está aqui na terra, vem do céu até nós. O antídoto contra o pecado vem do Senhor. E bem rapidinho, João 1:29 diz, quando ele diz assim, olhando para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aleluia, Ele é o Cordeiro, Jesus. Jesus é o nosso antídoto. Jesus, só Ele tem poder, queridos, para remover. Só Ele tem poder para tirar o pecado da humanidade, para tirar o pecado do mundo. Jesus, diga em alto bom som, Jesus, 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 eu preciso deste Jesus, eu preciso do Filho de Deus. É Jesus o meu antídoto contra o pecado, é Jesus a minha vitória, é Ele, só Ele, então somente Ele é a nossa vitória. É dele que nós precisamos. Somos tentados, mas não é para nossa destruição. E sim para nos colocar mais perto de Deus. Mais perto do Senhor. Porque quando eu estou sendo tentado, eu me aproximo do Senhor. Eu preciso exercitar a minha fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Em quem? Em Deus. A nossa fé na palavra de Deus. Entende? O antídoto que eu preciso é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue do Senhor que diz que nos purifica de todo pecado. João 1:7, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. O outro antídoto é a palavra de Deus. Nós cantamos aqui: Senhor, a Tua palavra é o meu alimento, é o meu sustento, é tudo que eu preciso, é o que nós precisamos, a palavra de Deus. Aquele que medita na palavra é nutrido, se alimenta daquilo que precisa, daquilo que você precisa para quê? Para produzir frutos bons. A árvore alimentada com as raízes nas águas do Senhor produz bons frutos. Eu sou uma árvore, você é uma árvore. Se alimente do Senhor, beba da sua água, se alimente de Deus, se alimente da sua palavra e seja frutífero com frutos bons. É o que diz lá em Salmo 1, não é? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que espada qualquer de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e intenções do coração. É a palavra, isso aqui ó, palavra, que está ao meu alcance, ao seu alcance, em todo lugar, eu preciso dela. Ela é o meu antídoto contra o pecado. Ela, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, é dele que nós precisamos, queridos. O pessoal da dança pode tomar lugar aqui, tá? Elas vão ter uma apresentação. É rapidinho, eu já estou encerrando, gente. Então eu quero que você preste atenção.
Lá no Salmo 21, Salmo 51, quando nós lemos, quando você já leu e lê novamente, quando Davi ele confessa o seu pecado, ele suplica perdão a Deus e ele depois pede, Senhor, renova o espírito reto. Queridos, esse tem que ser o nosso pedido. Eu não te ataquei, eu não joguei pedra em você, igreja, e nem ninguém jogou sobre mim. Mas eu recebi do Senhor, e que você tenha recebido do Senhor, uma demonstração de amor muito grande, porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. E é a palavra dele que está sendo enviada para que Ele mude a sua vida. Salmo 119, 11, o salmista dizia, escondi a tua palavra aonde? Lá debaixo do meu armário, dentro do meu criado. Pus lá no armário, eu escondi a tua palavra bem escondida que não achei mais. Ou então eu acho a palavra só no domingo, quando eu venho para a igreja. Ou se eu não acho, eu pego uma do irmão. Ou se eu não acho, eu ligo meu celular. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É dentro do meu coração, é escondendo, é guardando, é vivendo essa palavra que eu agrado ao meu Deus. Entende? Como eu disse, as tentações estão aí. Mas você tem condições de se livrar delas, de sair delas. Entendeu? Está tão perto, que muitas vezes você pega seu celular, você abre lá no WhatsApp, Senhor, está saindo, parece um negócio horrível. Aí o que eu faço? Mas deixa eu só dar uma olhada se é mesmo. Aí vou olhar com mais atenção, né? Aí vem uma porcaria, uma pornografia. Aí você começa a receber mais, porque você já olhou, você pesquisou mais um pouquinho e você continua. Está tão perto, ó, está do seu ladinho. Isso aqui é bom sabendo usar para determinadas coisas. Senão, filho, te leva para o fundo do poço. Tá? Presta bem atenção. Presta bem atenção em tudo o que está acontecendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, faça parte do corpo, da família. Caminhe para o céu, ande para o céu. Mas não sirva a dois senhores. Não tem como. Decida quem é o Senhor da sua vida. Hoje, agora, nesse momento, feche seus olhos. Eu falei muita coisa. Talvez algumas coisas até que nem pensei em falar, mas o Senhor tratou. Mas feche seus olhos agora. É algo interessante, nós cantamos que nós queremos ser alguém segundo o coração de Deus. Nós cantamos também que nós queremos aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Você precisa aprender. E dentro desse louvor diz que não é tão fácil, porque difícil mesmo é ficar no erro e viver no desespero de ficar para trás. Então eu quero deixar isso na sua vida. Se você não decidir hoje a mudar, se tem algo que você não está vencendo, não venceu até esse momento, esse é o momento de você tomar a decisão de mudar, para você não ficar para trás. Porque, queridos, Jesus está às portas, e quando eu digo ficar para trás, o pecado não vai entrar no céu. O pecado não entrará no céu. E o desejo do Pai é te levar. O desejo do Senhor é levar você com Ele. E se você não tomar uma posição decisiva de abandono, de renúncia, de arrependimento, de perdão, se você não tomar essa decisão, queridos, você vai ficar para trás. Você não vai subir ao céu, você não vai entrar no céu. Porque não sou eu quem digo, mas é a palavra que diz. E essa palavra que nos julga. Não é o teu vizinho, não é o teu irmão, mas é a palavra de Deus que traz esse julgamento. E eu quero ir para o céu. Eu sei que você está aqui hoje, como eu disse no princípio, porque você acha que Deus é importante para você. E você quer ir para o céu.
Você que está nos ouvindo também, eu quero te dizer que as direções que Deus tem nos dado são direções para uma vida de santificação, uma vida diferenciada. E Ele nos dá condições de ter essa vida. E Ele te chama, esse Jesus, Ele te chama. Ele que se doou 100% por você, Ele te chama, venha, se doe também por mim. Faça alguma coisa, tem coisas que são tuas. Ele nos trata como filhos. Como eu disse, não somos bastardos, mas somos filhos de Deus. E nos ama. Eu não preciso ser castigada, Senhor, eu estou entendendo, Deus. Você não precisa ser castigada, você só precisa entender tão somente. Feche os seus olhos, queridos. Eu quero que nesse momento você coloque diante do Senhor a sua fraqueza. Eu quero que você coloque aquilo que você está precisando nesse momento. Cadê as meninas da dança? Estão aí? Pede para elas virem aqui. Eu quero que você se apresente diante do Senhor nesse momento. E se preciso for pedir perdão para o Senhor, se preciso for, peça ajuda, ore a Deus. Fala, Senhor, socorre-me. Preciso do teu socorro, da tua ajuda. Preciso de você. Vem cá. Pode vir todas. Dá as mãos aqui, ó, nós vamos orar juntas. Aleluia, Deus. Pede socorro para o Senhor. Pede ajuda. Que situação não está mudando na sua vida? Qual situação está difícil? Por onde você tem andado? O que você tem feito? O Pai sabe, o Pai conhece, o Pai entende, Ele te ama. Ele te quer. Ele quer mudar e transformar a sua vida, a sua família, seu casamento, seu trabalho, seu ministério. Ele tem coisas tão grandes e tremendas. Querido, o tempo é hoje, o momento é hoje, é agora. É agora. Não atire pedra em ninguém, não olhe para ninguém, olhe para você mesmo. Olhe para si mesmo, diante do Senhor. Fala, Deus me ajuda. Deus ajuda cada uma a vencer. Quebra as barreiras do inferno, Senhor. Porque Satanás enviou seus demônios e ele está neste mundo tentando e rodeando e cercando. E ele quer matar, ele quer destruir, ele vem roubando a paz, roubando o sossego, a tranquilidade, roubando a presença de Deus de nós, roubando todas essas coisas. A nossa carne inclina para a morte, Senhor, a nossa carne inclina para o pecado, mas o Espírito Santo de Deus inclina para a vida. Ó Senhor, a nossa inclinação tem que ser para Deus, para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, somos filhos, teus filhos, o Senhor é o nosso Pai. Como nós cantamos o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido de nossas vidas. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, o pecado da tua igreja. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Perdoa, Senhor, o pecado dos meus irmãos, o pecado, Senhor, da nossa terra. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação. Perdoa. Sara, Senhor, as nossas feridas. Sara, Senhor, a nossa dor. Arachucarandarabásseri canta lamaias. Entra, Senhor. Entra, Deus, na nossa vida. Entra, Senhor, nessa igreja que nós damos a liberdade para o Senhor. Nesse povo que aqui está, Senhor, hoje. Alcança-nos, ó Deus. Deus, o que eu entendo, a única coisa que eu entendo é que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei que a minha esperança está no Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, que a minha esperança está em um dia estar contigo no céu. Mas Deus, enquanto estamos nesta terra, nos ajude
e levanta-me, levanta o meu irmão, a minha irmã, levanta, Senhor, essa igreja, Pai, levanta cada ministério, Senhor, levanta o diaconato desta igreja, levanta o grupo de mulheres desta igreja, levanta o grupo de homens, Senhor, levanta o departamento infantil, Senhor, levanta o grupo de jovens, Senhor, levanta, Senhor, o grupo de dança, Pai, levanta, Senhor, Senhor, toda a equipe técnica, Pai, levanta o grupo de mídias, Senhor, ó Deus, levanta, Senhor, cada ministério, envolve, Deus, com teu poder, Senhor, levanta o trabalho da assistência social desta igreja, Deus, levanta o grupo de apoio, Senhor, levanta, Senhor, o grupo semear, o trabalho semear, Senhor, cada ministério, Pai, levanta, 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 xerebalabaia, se um sequer destes grupos, deste ministério está caído, Pai, nos usa, Senhor, ó Deus, para fazer a diferença, para ajudar, para levantar. Nós queremos caminhar juntos como igreja do Senhor, levanta, Senhor, o Royal, Pai, Senhor, o Royal Kids, Royal Teens, levanta, Senhor, a tua igreja, levanta, Senhor, o teu povo, levanta o grupo de pastores dessa igreja, levanta, Senhor, nos conduz na força, no poder, na unção, na direção do Senhor, livres, libertos, curados, sarados, rebarabashuri andalamaias, na nossa alma, no nosso espírito, com uma vida voltada a Ti, desejosa do Senhor. Pai, é assim que nós queremos caminhar, como igreja, como povo, que essa igreja, esse povo, faça a diferença neste lugar, diferença onde trabalhamos, aonde moramos, que venhamos a fazer a diferença e ajudar o necessitado a ganhar as vidas. Mas primeiro, Pai, preciso ganhar a minha casa, a minha família, cuidar bem da minha família, viver, Senhor, dentro da Tua vontade, cumprir a Tua vontade, no meu casamento, na vida com os meus filhos, no meu trabalho, no meu ministério, no meu dia a dia, em todos os meus relacionamentos. Mas acima de tudo, Deus, acima de tudo, eu preciso me relacionar contigo, todos os dias, todo momento, eu preciso ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E intimidade são dois. Intimidade sou eu e o Senhor. Que a igreja do Senhor seja íntima do Senhor. Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus.